Ryzen 5 7500F, um CPU 7000 e não um 9000 dos que têm sido lançados recentemente, mas que tem uma proposta ainda bem interessante. Esse aqui é o processador AM5 Zen 4 que oferece, pelo menor custo, o melhor desempenho. Eu sei que existe ali CPUs mais baratos, por exemplo, o Ryzen 5 8400F no Brasil, ou às vezes até o 8500G que aparece, mas o 7500F é superior mesmo em relação ao 8700G, quando diz respeito ao desempenho com placa de vídeo e diz respeito ao desempenho em processador, renderização, coisas desse tipo. As APUs são melhores, claro, em gráficos integrados. E ele faz isso com um custo interessante justamente por não ter um gráfico integrado aqui. Então nós temos em mãos o 7500F. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as comparações com diversos processadores do mercado, tanto em jogos quanto em renderização, produtividade, inteligência artificial, a fim de determinar se o 7500F é ou não uma boa escolha para entrar na plataforma AM5, ok? Bom pessoal, então é um CPU de 6 núcleos e 12 threads, assim como qualquer Ryzen 5 atual. O F no final é a mesma forma que a Intel utiliza para identificar CPUs que não têm gráfico integrado, então basicamente ele é o 7600 sem um gráfico integrado, então um bom desempenho, certo? Quantidade de cache dele 32 MB L3. Por que é importante mencionar isso para vocês? Porque esse tem sido o calcanhar de Aquiles de alguns dos CPUs lançados, por exemplo, o 8400F, você pega ali o 8500G, 8600G, são APUs que sim, tem um desempenho muito bom em gráfico integrado, mas tem 16 MB de L3. Quando você vai colocar para usar com uma placa dedicada, porque é muito comum, a pessoa pega um 8600G ou até o 8700G, fala assim, não, vou montar uma plataforma nova, sem placa de vídeo e tal, depois eu coloco uma placa. Mas o desempenho desses processadores com essas placas, ele é pior que um Ryzen 5 como esse aqui, como o 7500F, tá? Mesmo o 8700G perde dele, mesmo tendo mais núcleos. Então, assim, a quantidade de cache que ele tem aqui é superior a vários desses CPUs mais baratinhos, e isso faz bastante diferença e torna ele uma opção interessante para quem quer começar no M5, porque a gente sabe que existe uma diferença de preço do M4 para M5. Eu vou soltar um vídeo sobre isso na semana que vem, em breve, analisando essa diferença entre M4 e M5. Então ainda é mais caro, especialmente a memória RAM. As outras coisas, CPU e placa-mãe, já deram uma boa barateada. E aí fica aquela dúvida, ok, eu vou para o M4, vou para o M5, de fato para quem vai montar uma plataforma do zero hoje, a M5 já é viável em vários pontos, até porque você tem uma longevidade muito grande garantida pela própria AMD, que vão ter novos CPUs. Dali a pouco vai lançar os 9000 X3D, cara, que vão vir arrebentando a boca do balão de novo. Estando no AM5 é muito mais fácil você fazer esse upgrade, ok? Bom, em relação aos testes iniciais, pessoal, para você ter ideia, esse aqui é um CPU que é extremamente frio e com baixíssimo consumo. E mesmo que você coloque na pior placa-mãe A620, dá conta perfeitamente porque a necessidade de corrente é muito baixa, cara. Para você ter ideia, rodando no PBO, que é além do estoque dele, né? Ele já pega 5 GHz ao core, inclusive o CPU é desbloqueado, você pode fazer overclock, 90 watts de TDP, baixíssimo, e apenas 73 graus em carga máxima, tá? Que é um teste de renderização. Jogando, eu vou até mostrar um teste para vocês verem, cara, a diferença é muito pequena, o CPU bate 50 graus às vezes, é absurdo, com consumo de energia muito baixinho, tá? Mas dá para você melhorar um pouco isso, que é justamente fazendo o Curve Optimizer. O Curve Optimizer consiste em uma espécie de overclock assistido, onde você diz para a placa-mãe, olha, eu quero que suba até aqui, até aqui, até aqui, mantendo parâmetros razoáveis ainda. O que eu fiz? Lá na BIOS, eu fui em Curve Optimizer, eu coloquei o escalar manual em 10x, positivo para o clock em 200 MHz e undervoltage de 35 mV. O undervoltage é importante porque eu vou conseguir, ao mesmo tempo que eu faço um overclock, eu posso reduzir a temperatura e o consumo do CPU. Tanto é, vocês vão ver agora no Blender, que ele consegue ganhar os 200 MHz que eu coloquei ali, ele fica 5.232 ao core, 79 watts, quer dizer, ele ficou mais frio, e com TDP menor, e 64 graus, quase 10 graus de diferença. Ele ficou mais rápido, consumindo menos e mais frio, com um simples ajuste que eu fiz. Para vocês verem como esse CPU
tem um potencial, tem uma margem interessante, de repente o cara quer até colocar clocks maiores, embora normalmente eu falo que o overclock não faz tanta diferença, mas como é um CPU que já é bem friozinho, você tem um espaço para fazer isso caso assim você queira, ok? Bom, agora é hora de conferir o custo-benefício desse Ryzen 7500F, que tem sido bastante falado como uma boa porta de entrada para quem tem um PC antigo e já quer montar algo completamente novo na plataforma M5, aproveitar as melhores tecnologias. E aí vem aquela pergunta, qual é a definição de custo-benefício? É você ter um custo por algum benefício, mas normalmente as pessoas olham apenas o custo e o benefício. É justamente o que a Insider veio para proporcionar para a gente, porque quando você opta por camisetas tecnológicas como as deles, você encontra o benefício de durar muito mais que camisetas simples de algodão e com um custo muito mais interessante por conta de durar justamente mais. Você não precisa ficar comprando camisetas sempre, que elas acabam desbotando muito rápido. No mercado, a maioria das camisetas que a gente encontra são de algodão, ou 100% algodão, algodão premium, os nomes variam muito, mas basicamente elas têm os mesmos problemas. São camisetas que amassam facilmente, desbota com as lavagens, absorvem manchas e acabam perdendo a forma. Você usa ele algumas vezes, você percebe que ela está ficando meio... ela abre assim a camiseta, né? E aí, com a Tech T-Shirt, que é feita numa fibra diferenciada do Tenso, você tem algo pensando na durabilidade das camisetas. São camisetas que não desbotam, não precisam ser passadas e ainda mantém a roupa fresca, facilitando a transpiração do suor com ação anti-odor e antibactericida. Temos o site da Insider, o nosso cupom de desconto PEPERAIO15 para todas as peças, não apenas a Tech T-Shirt que eu estou utilizando aqui há mais de um ano, e vocês podem observar como é que está a camiseta, não é? Depois de um ano. E você pode comprar cuecas, vestuário feminino, tem muita coisa legal lá. Dá uma conferida, o link na descrição. E aproveite para conferir também os kits, não apenas uma única peça, mas quando você pega os kits, você tem diversos produtos em muitas variações com preços mais interessantes, com um benefício extra ali nos descontos. Então dá uma conferida no site, dá uma navegada por lá, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Não se esqueçam de utilizar o nosso cupom PEPERAIO15, válido em todas as peças disponíveis. Pessoal, vista Insider, vista a tecnologia no seu dia a dia. Vamos agora para os nossos testes. Então eu comecei os testes em games com o 7500, eu fiz aqui o teste também com curva optimizer para a gente ver se tem alguma diferença, né? E às vezes tem, às vezes não é tão grande como nesse caso aqui o Alan Wake 2, onde o 7500F entregou apenas 1 FPS a mais na média com curva optimizer, e acontece, nem sempre o overclock vai fazer diferença, porque tem jogos que o gargalo não é o clock em si, tá? Nós vemos, porém, que ele está bem posicionado, mas é um jogo que não exige tanto de CPU assim, tanto é que a diferença do 7500F para um 14900K é de apenas 10 quadros, e o 14900K custa pelo menos 3 vezes o preço dele, é absurdo, né? E você vê que ele está ali bem posicionado, inclusive, em relação ao 5700X3D, que é um CPU-chave para esse comparativo, porque o 5700X3D custa ali um pouco mais que ele, ou próximo do preço dele, entre R$ 1.200 a R$ 1.300, e é o caminho de upgrade para muitas pessoas. Muitas pessoas que estão no M4 usando CPUs 3000, ou por exemplo um 5500, 5600, querem ir para o 5700X3D por oferecer um salto a mais de performance. E aí você tem o 7500F como uma opção que tem um desempenho próximo, custa até menos e já na nova plataforma, tá? Então você vê aqui o Alan Wake agora em 1040p no Ultra, antes rodei no Full HD médio para a gente tentar ver gargalo, mesmo com uma 4080, uma das placas mais fortes, e realmente não tem diferença, cara. Isso aqui acontece em outros jogos também, tá? Lembrando para vocês que a minha escolha de jogos ela é feita para buscar a maior quantidade de engines possíveis, tá? Então eu pego jogos com engines diferentes pra gente ver como é que sai, e tem muitos jogos, cara, que o CPU ele não faz diferença, por mais que seja um CPU muito simples. É o caso do Wukong, o jogo aí foi muito aclamado, né? Feito na Unreal Engine 5, que é, cara, extremamente focado em placa de vídeo. Até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, porque os processadores parecem não evoluir mais. Recomendo que assistam esse vídeo, porque lá eu explico o que está acontecendo no nosso mercado. Os CPUs eles não estão ficando irrelevantes, mas eles estão ficando existem menos diferenças entre eles nos testes mais práticos.
quando a gente pega jogos modernos que são totalmente focados, ou na sua maior parte focados em GPU. Então Full HD médio, cara, tentamos ver gargalo, não conseguimos. 1440p alto, a gente teve ali um desempenho, cara, 80 quadros, tá? Vamos pular aqui para o próximo game, que é o Assassin's Creed Mirage. Aqui a gente consegue ver algumas diferenças, rodado aqui no Unreal Engine, tá? No médio. Nós vemos que o 7500F perde até um pouquinho de desempenho na média para o Curve Optimizer, que é ele mesmo otimizado, embora o Curve ficou com uma mínima melhor, tá? Agora, olha só, tem CPUs que estão com desempenho melhor que ele aqui, que é o caso do 5700X 3D, cara. Então, quer dizer, é um CPU que custa um pouco a mais, meio que concorre com ele, mas está lá em cima, cara. Tem jogos que o 3D V-Cache ajuda demais, cara. Como o 5700X 3D, apesar de ter um clock bem mais baixo, 4 GHz, e ser da arquitetura anterior, Zen 3, o cache dele é muito maior. Então você consegue ter alguns ganhos muito interessantes, como a gente está vendo nesse teste aqui, tá? Em 1440p, as diferenças dão uma encolhida, porém ainda existe. Então você vê que o 7500F fica entregando mais desempenho que o 5600, que o 8600G e mesmo o 8700G, que é um octa-core da mesma arquitetura, Zen 4. Por que acontece isso, Lucas? Porque ele tem 16 MB de L3 contra 32 MB de L3 aqui, tá? Porém ele fica bem posicionado ainda em relação ali ao 9600X, 7600X, tá certo? E o 5700X 3D está realmente lá na parte de cima. Bom, seguindo aqui agora para o Avatar Frontiers of Pandora, outra engine, Snowdrop Engine, Full HD médio. Cara, nesse caso, o Curve Optimizer chegou a ficar pior, e acontece. Às vezes, mesmo que você tá com um clock maior, o desempenho dá pior, cara. É uma otimização que às vezes, mesmo o estoque simples funciona bem, cara. Então você vê, acontece. Também tem a variação de rodada. De qualquer forma, a diferença ficou 5 quadros, ali não é tão grande assim. O que a gente observa é que existe um empate técnico ali entre o 5700X 3D e o 7500F. Então é um CPU que tem menos núcleos, menos cache L3, mas a arquitetura é Zen 4. Então tem um ganho de PC que veio com a arquitetura, os núcleos são mais rápidos, faz com que ele ganhe desempenho e fica muito bem posicionado. Em 1440p, as diferenças caem absurdamente, cara. Então o 9950X, que é o king dos resultados ali, não tá apenas 10 quadros de distância do Ryzen 5 5600. E eu volto a falar aquilo que eu já repeti muitas vezes aqui, mesmo com uma placa high-end, cara. O cara que só quer jogar, o cara pega um CPU simples, como o 5600, o cara consegue. Não necessariamente o cara vai montar um setup com uma placa de 7.000 com um CPU de R$600, R$700, tá? Mas é possível. Especialmente quando você fala de resoluções mais altas e qualidades gráficas mais pesadas, o foco vai muito para a placa de vídeo, então você não percebe tanta diferença dos CPUs. É claro, CPUs com mais núcleos vão ser melhor para multitarefa, tem outras vantagens, mas para jogar, volto a repetir, Core 5 e Ryzen 5 serve, tá? Então você vê um 14600K, um 5600, um 9600X, um 7500F, serve para jogar, tudo bem? Bom, seguindo aqui agora com o CS2. CS2 na Source 2 Engine DirectX 11. Aqui nós vemos que existe uma diferença no Curve Optimizer, então o clock faz diferença porque é um jogo que realmente usa poucos núcleos. Então você sai ali de 452 para 481, que é um FPS muito bom, inclusive com uma diferença razoável em relação ao 8700G, o próprio 5600, embora o 14600K tá logo ali. E você vê, o 14600K é um CPU que tem um desempenho um pouquinho maior, só que também ele custa razoavelmente mais, normalmente R$ 1.700 no Brasil. E tá atrás do 5700X 3D, que aí sim é o CPU que está próximo em preço, geralmente R$ 1.200, R$ 1.300, tá? Ok. E o King é o 7800X 3D. Lembra para vocês, todos esses testes foram feitos, pessoal, no Windows 11 24H2, tá? Aquela ISO já vem com todas as otimizações de desempenho. No Cyberpunk agora, pessoal, Full HD médio. Nós vemos ali o 7500F entregando, na média, mais desempenho que o 5800X 3D. Na mínima ele perdeu um pouquinho, porque normalmente o 6-core dá uma reduzida nesse game, não são todos. Então você vê, ele ainda está bem posicionado, ele entrega quase o mesmo desempenho de um 7600X. Quando eu ativei o Curve Optimizer, dei aquele golinho, ele ultrapassou o 7600X e foi lá no desempenho do 9900X, para vocês terem ideia, cara. Então é um CPU que está desempenhando bem pra caramba.
Então o cara que vai montar uma plataforma M5, ele tem uma ótima porta de entrada no 7500F, porque dali a pouco o cara vai fazer o upgrade para um 7700X que está lá em cima, ou mesmo um 7800X 3D, que é um CPU com excelente desempenho, nesse caso aqui o nosso king dos resultados, até que pelo menos surge o 9800X 3D. E aí 1440p realmente, cara, não tem muito o que falar, tá? As médias são muito parecidas e tem variação na mínima de CPU para CPU, vai variando isso, tá certo? Vamos agora para Horizon Forbidden West, na 10ª Guerrilla Engine, Full HD médio. 7500F, muito próximo do desempenho do 5700X 3D, que realmente entrega um pouco a mais que ele, porém superior ao 8700G, 8600G e o Ryzen 5 5500. O Curve Optimizer aqui não fez diferença, e de uma certa forma existe diferença para CPUs mais fortes, mas você vê de 177 para 203 no 7800X 3D, será que a pessoa perceberia se não estivesse monitorando? É uma boa pergunta que os caras que são os gargaleiros ficam meio de trava para responder, tá? E aí você vai para 1440p Ultra, porque uma coisa é o teste do gargalo, Full HD média, é fácil. Agora, em 1440p Ultra, que é o que a pessoa que compra uma placa high-end quer fazer. Ninguém compra placa high-end para ficar rodando em médio. Tá? Compro para rodar no Ultra, por isso que eu faço 2 tipos de teste. E aí você vê, cara, e aí? Então é 123 7500F, enquanto que um 7800X 3D que custa 3.000 tá fazendo 3 quadros a mais. É, cara, aí o bicho pega, hein? Bom, Last of Us Parte 1. A gente vê que nesse game, os 6 core, eles costumam ter uma mínima pior, mas ainda assim uma mínima de 116 quadros, que é uma mínima muito boa, cara. 7500F está fazendo um pouco mais de desempenho que o 5700X3D, então você observa que de jogo para jogo ele dá uma variada, às vezes ele perde, às vezes ele ganha, tá? O Curve Optimizer deu um golinho a mais, ele conseguiu ultrapassar o desempenho do 7600X, ficando ainda atrás do 9900X, 14600K, 7700X e outros CPUs ali demonstrados, tá? Na Naldog Engine. Em 1440p no Ultra mantém essa diferença do 6-core, então o 6-core normalmente está um pouco reduzido em relação aos octa-core, tá? E aí, volto a falar aquilo que eu já falei outras vezes também, apesar de Core i5 e Ryzen 5 serem ótimos CPUs para jogos, cara, você ainda pode colocar um octa-core se você quiser, tá? Agora acaba ficando mais sem sentido, por exemplo, eu colocar CPUs que tem, sei lá, 16 núcleos, 20 núcleos, porque realmente para jogar, vocês estão vendo que uma cacetada de núcleo não faz tanta diferença assim, cara. Se fizesse o 14900K, seria sempre o campeão em todos os cenários aqui, tá? Plague Tale Requiem na Zona Engine, Full HD médio, tá? Curve Optimizer deu um golinho a mais na mínima, um golinho a mais na média, porém não foi suficiente para ultrapassar o desempenho do 5700X 3D e do seu irmão 7600X, tá? Porém, entregou mais desempenho, claro, que o 5600, 8600G e o 8700G. Em 1440p no Ultra, nós vemos ali mais ou menos os mesmos resultados. Mantém essa diferença para o 7600X, que aqui é puramente clock, porque o 7600X alcança clocks mais agressivos, tá? Consequentemente consegue ter um FPSzinho ali um pouco melhor. Resident Evil 4 Remake, ali no gráfico, priorizar desempenho em Full HD. Curve Optimizer dá um golinho a mais de desempenho, não é suficiente para passar o 7600X, e o 5700X está lá em cima. Esse jogo ele é de conhecimento, que ele gosta de cache. Tanto é que o King disparado aqui, cara, é o 7800X 3D, entregando ali 26 FPS a mais que o 14900K, tá? Então realmente 3DV Cache é o caso aqui e você tem essa vantagem. Então é importante você observar isso, porque em alguns jogos ele sim perde bem para o 5700X 3D. Em 1440p as diferenças diminuem, agora o 5700X 3D já está bem mais próximo dele, ainda existe essa vantagem e todos os CPUs no geral estão entregando um bom desempenho. E aí você vai ter as variações, claro, tem gente que quer jogar 120 FPS, a gente alcança isso lá com CPUs mais fortes. Pessoal, performance relativa em 10 jogos. Relativa a quem? Ao CPU mais rápido, que é o 7800X 3D. O 7500F faz 78,9% da performance de um 7800X 3D. Você vê, ele tem um bom custo-benefício. Por quê? Cara, vamos arredondar para 20% de diferença, só que ele custa muito menos, cara. Tá? Curve Optimizer deu um golinho a mais e ele ainda ficou um pouco atrás do 5700X 3D, porém na média ficou ali, ó, 5%. É aquilo que eu falo.
7500F, basicamente o mesmo desempenho, próximo de um 5700X3D, que varia de jogo para jogo. Tem jogo que dá uma vantagem muito grande para o 5700X3D, tem jogos que não dá essa vantagem, tá? Na média geral, é isso que a gente encontra aqui. E a gente vai aqui para 1440p, aonde essa diferença diminui, porque é aquilo que eu falo, subir resolução, subir gráficos ou diminuir a placa de vídeo, já não vou usar 4080, eu vou usar 4070. As diferenças vão ficar cada vez menores. Tanto é que agora a diferença do 7500F para o 5700X3D é de ali menos 3%, tá? Antes era 5%, já deu uma boa diminuída. E cara, a diferença para um 14900K é absurda, né? 8% para um i9 de mais de 3 mil reais, cara, aí ó, cenário realista. O cara com uma 4080 rodando no Ultra. Não parece tão ruim assim, hein? Bom, vamos agora para os testes em renderização produtividade no Blender, tá? Nós vemos que o King no Blender são as placas de vídeo, obviamente, eu falo isso para vocês, às vezes você vai falar assim, eu quero uma máquina para trabalhar. Placa de vídeo, normalmente em softwares assim, faz muita diferença. 7500F, pessoal, entrega mais desempenho mesmo que o 5800X3D. Por quê, Lucas? Ele tem menos núcleos, é um 6-core, cara. Por quê, pessoal? Porque ele tem mais clock e ele tem uma arquitetura melhor, que é Zen 4. Então ele tem menos núcleos, porém núcleos mais rápidos. E aí ele fica ali um pouco atrás do 7600X, que é onde faz sentido ele estar. Nesse caso, você vê que o 8700G até ganha, perdeu em todos os jogos. Mas aqui ele tem 8 núcleos, e aí já não faz tanta diferença o cache desses softwares, por isso que ele acaba ultrapassando. Nós vemos aqui o Cinebench R24, que o single core dele é melhor que o 5700X3D, assim como o multicore. Então observa, ele tem 6 núcleos mais rápidos, veja o single core. Como ele tem 6 núcleos mais rápidos, ele ultrapassa os 8 núcleos mais lentos do 5700X3D, que tem um clock mais baixo. Já o 5800X3D, que tem 400 MHz a mais, é suficiente para passar no multicore, porém ainda perde no single core, tudo bem? E aí, no caso, o 8700G ultrapassa, porque tem mais núcleos, e todos os resultados estão aí para vocês conferirem com calma, tá? PC Mark 10 Express é um software que vai medir ali a produtividade no Windows, a atividade de navegação na internet, Skype, cara, coisas diversas, Excel, enfim. Então o 7500F tem quase o mesmo desempenho de um 7600X, basicamente é isso, entrega mais desempenho que o 5700X3D, cara. Por que, Lucas? E esse cache todo não é usado? Nem sempre. É mais em jogos, que dependem de baixa latência. Em atividades comuns, nem sempre você tem, e o clock acaba fazendo mais diferença, e claro, o IPC, que no caso aqui o 7500F é superior, tá? Aqui agora nós temos o teste da inferência de inteligência artificial do Helio Proxion. 7500F tem um desempenho muito próximo do 7600X, ali próximo do 14600K, ligeiramente acima do 5800X3D, assim como a gente observou nos outros resultados. E aqui, claro, é a 4080, entregando ali muito mais desempenho. Photoshop mais Lightroom, tá? Então 2 softwares de produtividade ali da parte de criação de imagens e tudo mais. 7500F entregando mais desempenho que o 7800X3D, cara. Ué, Lucas, mas, cara, isso faz sentido? Cara, às vezes faz. Por mais que você tenha a mesma arquitetura e 6 núcleos versus 8, às vezes os 6 conseguem desempenhar isso mais rápido, fora a variação de rodada natural que tem. O fato é que o pior resultado aqui foi do 5700X3D, para você ver como as coisas podem se inverter quando a gente muda a atividade, né? Premiere Pro na mesma suíte de software, ultrapassando o próprio desempenho novamente do 7800X3D. Quem diria, hein, cara? O 7500F tá bem interessante, ele tá bem competitivo, cara. V-Ray Next ali, entregando quase o mesmo desempenho de um 7600X e um pouco acima de um 5700X3D. Resultado final, nos 7 testes, o 7500F entrega quase a mesma coisa de um 7600X, faz total sentido ele estar assim, e entrega ali um pouco a mais em relação ao 5700X3D, aproximadamente 7%, próximo do que estava entregando antes em games o 5700X3D, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo. Então você vê que é um CPU que realmente tem o seu valor. Ele é um CPU que no Brasil é difícil encontrar, não sei por que não acha no Brasil direito para comprar esse daqui, cara. Quando raramente aparece meio caro, então acaba não fazendo tanto sentido aqui. Vale mais a pena partir para o Ryzen 5 7600, tá? Mas no AliExpress você encontra ele direto, cara, tanto estoque local quanto importação, e o preço ronda a casa entre 1.050 a 1.200, tá? Muitas das vezes com estoque local,
que é entrega rápida, e 12 vezes sem juros, que é um outro diferencial muito grande. Então, tem sido uma porta de entrada para quem quer a M5. Então a pessoa usa uma plataforma muito antiga, por exemplo, Lucas, eu estou na 8ª geração, eu monto a M4 agora, que já é uma plataforma que não vai ter mais atualizações, ou eu monto a M5 para ficar ali anos recebendo novos processadores. A pessoa fica tentada aí no 7500F justamente por conta disso, por conta de eu poder economizar o processador, ter o desempenho próximo de um 5700X3D, que é um ótimo CPU também, pagando às vezes até menos no processador, a placa-mãe já está em preços relativamente próximos, enquanto que a memória continua sendo um calcanhar de Aquiles, mas lembre que o futuro agora é DDR5. A nova geração dos CPUs Intel Arrow Lake, né, os Core Ultra, é só DDR5. Então daqui para frente o que vai ser lançado é só aí. Então a vantagem do cara colocar uma plataforma dessa é já estar preparado para o futuro. Agora é claro, é muito mais vantajoso para o cara que está na plataforma M4, o cara já tem a placa-mãe, já tem DDR4, já está, por exemplo, num 5600, 5500, 3600, enfim. Ok, Lucas, eu quero só fazer um upgrade. É muito mais simples eu vender o meu processador, que tem um mercado muito grande no M4, e comprar o 5700X3D. Assim eu vou ter um excelente desempenho. Vocês viram? O CPU desempenha muito bem ainda, cara, mesmo com placa mais forte, tá? E aí não tem que trocar a plataforma toda. Então normalmente eu tenho indicado assim, você já está no M4, é mais fácil você só trocar o CPU. Eu tenho uma plataforma antiga, ou não tenho nada, vou montar do zero, dá já para cogitar o M5 sim, sabendo que eu vou pagar mais na memória, mas em muitos casos eu vou ter mais desempenho do que eu teria com a M4, ou maiores possibilidades de longevidade, já que a plataforma começou há pouco tempo, já foi prometido ali até 2026, 2027 pela AMD. Tá certo? Aí vocês avaliam com calma, tá? Deixa nos comentários o que você achou desse teste, a sua opinião. Eu vou trazer em breve os comparativos lado a lado para que vocês possam conferir como é que tá o desempenho aqui do 7500F em jogos, em várias situações, tá? Muito obrigado e não se esqueçam de conferir os produtos Insider e valorize as empresas que valorizam o nosso trabalho, cara. A Insider tem apostado no canal já há mais de um ano, sou muito grato ao pessoal da Insider, um grande abraço para todos vocês. E o cupom Peperaio15 está válido lá em todas as peças. Dá uma olhadinha e aproveite para visitar as opções de kits, que você tem uma grande variedade com descontos ainda maiores. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.